Louvado seja o Eterno. Queridos, preste atenção naquilo que Deus tem para falar conosco. Prometo ser breve. E eu tenho a certeza que Deus ainda tem uma palavra ao nosso coração. Você crê nisso? Queridos, o livro de Cânticos dos Cânticos ou Cantares de Salomão, uma carta essa escrita por Salomão, uma das obras-primas que Salomão ele escreve. E aqui no texto nos traz uma lição muito importante acerca desse texto que nós acabamos de ler. Apanhai-vos ou tirai ou arrancar as raposinhas do meio da vinha, porque a nossa vinha ainda está em... O que me chama a atenção, Bispo Val, nesse texto, é que a uva ou a vinha não faz parte da cadeia alimentar de uma raposa. Eu vou dizer de novo. A uva não faz parte da cadeia alimentar de uma raposa. Porque uma raposa ela é carnívora. Ela não come frutos. Ela é carnívora, ela se alimenta de carnes. A raposa não come uva e quem mora em sítio ou em roça sabe muito bem que o cuidado que precisa se tomar com uma vinha ou com uma plantação é com galinheiros, que a galinha acaba destruindo toda a plantação, e não com as raposas. Porque uma raposa está destruindo uma vinha, sendo que ela não faz parte, né, ou aquele alimento não faz parte da cadeia alimentar dela. O texto deixa bem claro que as raposinhas, elas destroem as vinhas porque elas ainda estão em flores. Ou seja, as vinhas ainda não cresceu. E tudo que o diabo quer, olhando para esse texto, nós vamos ver que a raposa aqui, ela aponta para o inimigo. Tudo que o inimigo quer é impedir o crescimento das vinhas, ou trazendo isso para a nossa vida. O inimigo sabe que uma vinha que ainda está em flores, ela vai ter crescimento, e depois das flores vai vir os frutos, e aqueles frutos eles vão amadurecerem, para que esses frutos possam passar por um processo, não é? Então tudo que o inimigo quer é o quê? Impedir o crescimento de Deus nas nossas vidas. No livro de Isaías capítulo 5, diz que o amado tem uma vinha no outeiro fértil, e ele protegeu, cuidou, mas deu uvas bravas, e as uvas, elas não poderiam produzir o vinho. Vamos olhar para o texto aqui, no símbolo da vinha. Uma vinha, após ela plantada, que ela vai dar os seus frutos, que são as uvas, o símbolo maior de uma vinha não é especificamente o fruto, que é a uva. O símbolo da vinha, ou o resultado de uma vinha, é para que seja produzido o vinho. Se você olhar para a Bíblia, naquele tempo, toda a vinha era usada para produzir o vinho, e não a uva. Só que quando eu vejo o texto aqui dizendo para tirar as raposinhas, porque elas estão querendo destruir as vinhas que ainda estão em flores, eu consigo olhar para nós, para o nosso tempo, para essa geração. Por que você acha que existe hoje a ideologia de gêneros? Porque a ideologia, quando ela afeta a mente de uma criança, é o próprio inimigo querendo cauterizar ainda a mentalidade dela quando criança, porque o inimigo sabe o projeto que Deus tem na vida dela, depois que ela cresce e quando os anos se avançam. Então a estratégia do inimigo é impedir o crescimento nas nossas vidas. Mas diga assim para a pessoa que está do teu lado: tira hoje as raposinhas do teu caminho, porque elas estão querendo destruir a tua vinha. Sabe o que o inimigo consegue enxergar? O que muitas das vezes, Bispo Val, eu não consigo enxergar. Porque às vezes alguém que tem a vinha não consegue ter a visibilidade que às vezes o inimigo tem.
Qual a visibilidade que o inimigo tem? Ele sabe que depois daquelas flores, vai nascer um fruto naquele lugar. E aquele fruto que vai nascer, ele vai amadurecer. E aquele fruto, depois que amadurecer, ele vai servir para a glória do nome do Senhor. E às vezes nós não conseguimos visualizar isso. Às vezes nós achamos que é uma raposinha só, que está fazendo bagunça, e nós deixamos ela bem confortável. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Hoje o Senhor vai passar uma vistoria na cerca aqui, e eu quero profetizar sobre a tua vida. Não vai ter brecha alguma na cerca da tua vida, da tua casa, para que as raposinhas continuem entrando. Porque muita gente está perdendo a vinha, porque está deixando as raposinhas entrarem. O que é essa raposinha, apóstolo? As raposinhas são, animais de pequeno porte, que muitas das vezes, diante de alguns outros animais, ele acaba sendo muito insignificativo, que é a raposa. Um bicho aparentemente bonito, porém que ele traz um grande estrago na vinha. E às vezes tem coisas na nossa vida que nós achamos que está tudo bem. Tem coisas que está acontecendo que nós achamos que é até bonitinho. Mas por trás dessa situação é o inimigo querendo destruir as flores da tua vinha, para que você não alcance o crescimento que Deus tem para derramar sobre a tua vida. Quem está entendendo? Nós precisamos proteger a nossa vinha. Proteger no início e proteger no princípio. Pode relacionar isso em tudo na sua vida. Comece a proteger as áreas da tua vida desde o princípio e desde o início. Porque tudo que o inimigo quer é parar o crescimento. O inimigo não tem interesse no teu sonho. O inimigo, ele quer fazer com que o projeto que você tem sonhado seja invalidado. Porque o sonho, ele não tem interesse, mas o projeto que você faz, pelo sonho que vai se realizar, é aí que ele quer parar. Porque se ele conseguir entrar no projeto do sonho que você tem, o inimigo sabe que o sonho não vai se concretizar. Quem está entendendo? Olha aqui para mim. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Uma vinha, quando ela passa do período das flores, que ela vai nascer o fruto, primeiro se nasce uvas verdes. Elas ainda não estão maduras, não é assim? Todo fruto, após plantado, ele está verde, ele tem que passar pelo processo do amadurecimento. Quando eu olho para a uva, e vejo na Bíblia que a vinha servia para produzir o vinho, eu vejo que a uva verde também não serve para produzir o vinho daquela época. Porque uva verde não se faz vinho, alguém sabe disso? Uva verde se faz vinagre, não é? Então, tá tudo bem? Tá? A uva verde, ela só serve para fazer o quê? Vinagre, e não o vinho. Ela precisa passar por um processo de amadurecimento. Deixa eu dizer uma coisa a você. Primeiro, as raposinhas, elas vêm para destruir a vinha ainda em flores. Quando você protege, certamente que o fruto ele vai nascer. Só que quando o fruto nasce, nós vamos passar por um período de um processo até amadurecer o fruto. E se eu interromper esse processo do amadurecimento, não vai servir para trazer o resultado de uma uva amadurecida na minha vida. Como assim, apóstolo? A uva, ela aponta para a alegria na Bíblia. A uva aponta para o quê? Se a uva verde, ela só serve para fazer vinagre e não vinho, quer dizer que se eu interromper o processo de Deus na minha vida, em vez de me trazer alegria, vai começar a me trazer processos amargos na vida. Todas as vezes que eu interrompo o processo de Deus na minha vida, em vez de eu trazer alegria para a minha vida, eu vou começar a trazer processos de amargura na minha vida. A vinha, ela tem que o quê? Amadurecer. Quando a uva, ela amadurece, ela vai ser extraída do pé. E quem mexe com uva aqui, nós temos o irmão Ari, né? Levanta a mão aí. Ele trabalha com vinha. Não sei se hoje em dia a vinha, ela dá mais
frutos durante o ano. Pelo que eu sei, ela dá uma vez por ano, é isso mesmo? Uma vez por ano. E quando a fruta ela está já no processo de amadurecimento, que ela é extraída, ela é levada para o lagar. O lagar é onde se pisa nas uvas, onde se massa as uvas, para poder produzir o quê? O vinho. E o vinho produzido, ele vai ser levado para a mesa, para poder servir os palácios, servir os reis. Estou contando para você aqui a história bíblica. Quando a uva, ela é protegida das raposinhas ainda em flores, que ela espera o processo do amadurecimento, não interrompe o processo do amadurecimento, e ela chega no momento onde ela está pronta para ser colhida, que ela é levada para o lagar, a uva vai passar por 3 estágios. Quantos estágios? Quando a uva é levada para o lagar, Bispo Aval, a primeira coisa que a uva vai ser processada, o primeiro processo, Diácono Marcos Paulo, é ela ser pisada. Ela ser o quê? Quando a uva amadurece, ela vai para o lagar e o primeiro processo, ela vai ser pisada. Quando ela é pisada, qual que é o propósito dela ser pisada? É para que ela perca a casca dela, porque a casca não serve para a produção do vinho. Ou seja, a casca da uva, ou a pele da uva, não serve para produzir a alegria. Sabe o que a casca aponta? Aparência. E é no lagar que muita gente se revela. Que é no momento de ser pisado, para extrair a casca, que é a aparência, que é ali que eu vou me rever. Porque tem gente que começa a ser um pouquinho pisado, já quer desistir, já acha que é o diabo, mas dependendo do que Deus tem para realizar na tua vida, estará na mesma proporção do que você tem enfrentado, é o mesmo nível daquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Vou dizer de novo, tem alguém que não entendeu. Apóstolo, o que Deus tem na minha vida, o que Deus tem para fazer na tua vida, está no mesmo nível da pressão que você tem sofrido, está na mesma proporção das batalhas que você tem enfrentado. O que Deus tem para fazer na tua vida está na mesma proporção das afrontas, das pisaduras que você tem enfrentado, das humilhações que você tem enfrentado. Isso daí é relacionado. O que Deus tem na minha vida está relacionado àquilo que eu enfrento. Quem sabe como que se faz o grafite? É feito do carvão, não é? O carvão, se você colocar pouca pressão nele, você vai produzir o grafite. Mas o mesmo carvão, debaixo do magma da terra, sofrendo alta pressão, ele produz o diamante. Uma mesma matéria produz um grafite, como também produz um diamante. Então, sabe o que é essa matéria? É eu e você. Ninguém aqui é diferente, nós somos todos iguais. A diferença está no nível de pressão que a gente enfrenta, que está relacionado àquilo que Deus tem para fazer através da nossa vida. Olha aqui para mim. A primeira coisa que a uva ela passa, eu estou pregando, mas eu quero que você use a palavra com a palavra rema. O que é a palavra rema, apóstolo? Traga isso para a tua vida. Se coloca dentro do texto aonde eu quero chegar. Primeiro, você protegeu a vinha, amém? Segundo, você não interrompeu o processo de Deus na tua vida. Terceiro, a uva amadureceu. Ela vai ser extraída e vai ser levada para o lagar. Para quê? Ser pisada. Para o quê? Ser tirada a casca. Ser tirada a aparência. Porque Deus não chama ninguém para viver de aparência. Deus chama a gente para poder ser sincero, governar sobre aquilo que Deus coloca na nossa mão. É ou não é? Eu vi ainda hoje um moço ministrando, e ele disse assim, que uma pessoa conversando com ele, e falando com ele acerca de algumas coisas que para a pessoa é normal, né? Porque a pessoa ela é ministra da palavra, pregadora,
né? Mas ela tem o hábito de algumas práticas ilícitas na vida dela. E ela falando com esse outro pregador, dizendo: mas não é normal? Pode. O apóstolo Paulo vai dizer: tudo pode, mas nem tudo me é lícito. E essa pessoa dizendo, que ministra a palavra, existe sim, países que muitos líderes têm a prática de tomar o vinho. Você sabia disso? Existem denominações que têm a prática de tomar o vinho. Eu quero que você redobre bem atenção nisso que eu vou lhe dizer. Eu já vou voltar na mensagem. É uma situação bem delicada para se tratar. Porque muitas pessoas usam como respaldo que a Bíblia vai dizer que não é para se embriagar. A Bíblia não está dizendo que a pessoa não pode ingerir o vinho ou a bebida. A palavra vinho, no Brasil, ela se difere da palavra suco. Porém, da onde é produzido o vinho e o suco, é do mosto da uva. Então a fonte, o fruto, ele é o mesmo. Amém? No hebraico, a palavra vinho é a mesma coisa para o suco e a mesma coisa para o vinho. Que a palavra no hebraico significa ain, que significa vinho. Então não se difere vinho do suco. É por isso que você vai ver na Bíblia falando a palavra vinho. Mas o vinho na Bíblia, ele existia para várias situações. O porquê eu estou dizendo isso? Porque tem muitas pessoas que se apegam a esta palavra e traz isso como respaldo para a vida delas. E eu quero aqui te orientar debaixo de um conhecimento, para que você possa entender a minha linha de raciocínio. A palavra manga, ela pode servir para duas coisas: ou uma manga, um fruto, ou serve para uma manga de camiseta. Você está me entendendo? Então a palavra vinho no hebraico, ela não está diferindo a palavra, o suco com o vinho. Quando a Bíblia diz que não é para se embriagar, ou seja, para ter moderação, tem gente que até usa o texto dizendo que Jesus transformou a água em vinho na festa de casamento. Quem já ouviu isso? Quem conhece o texto? Agora preste bem atenção numa coisa. Eu estou te orientando para que você não venha tropeçar na palavra. E para que você não venha a abrir as cercas para as raposinhas entrarem. Se naquela festa de casamento, a Bíblia diz que já se passavam dias e todos estavam embriagados, você acha que Jesus ia dar vinho alcoolizado para que eles pudessem se embriagar ainda mais? Responda para mim. Em que moderação Jesus estaria fazendo isso? Só que a palavra vinho na Bíblia, como eu te disse, ela no hebraico, ela serve para o vinho, serve para o suco. Porém o vinho é o mesmo suco da uva, o mosto da uva, porém ele vai começar a passar pela fermentação. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: não beba vinho só, pelas bactérias e enfermidades que ele tinha no estômago. Tanto é que, se você olhar no livro de Levítico, vai dar as especificações de como que era produzido a água com vinho. Era 10 litros de água para 1 litro de vinho, para poder trazer cura para o estômago. Naquele período se usava assim o vinho, pessoas que ingeriam o vinho alcoolizado. Só que eu entendo uma coisa: tem gente que diz que toma o vinho porque é bom para a saúde. Eu nunca vi nenhum médico dizer isso, que realmente o vinho ele é bom para a saúde. Na verdade, são tangentes que muitas pessoas pegam para poder usar isso como respaldo para a vida delas. Sabe onde eu quero chegar? Ah, mas moderadamente pode, apóstolo. Não tem problema, porque a Bíblia diz que moderadamente pode. Se a Bíblia diz que tomar um vinho moderadamente pode, então tomar uma cervejinha moderadamente também pode.
Tomar um uísque moderadamente também pode. Fumar um cigarro moderadamente também pode. Fumar um baseado moderadamente também pode. Porque a Bíblia não está especificando o que é. Está dizendo o quê? Para tomar moderadamente. Sabe onde eu quero chegar? Nós precisamos tomar cuidado com algumas... Que palavra que eu poderia usar? Não, como que fala mesmo? Uma verdade, uma mentira que parece verdade. Não, não é isso. Existe uma palavra mais específica para isso. Qual que é a dona Cida? Cadê a dona Cida? Não ouvi. Não é interpretação, meu filho. Mas amém, vamos lá. É uma mentira que parece verdade. Mesmo que pareça verdade, ainda continua sendo mentira. Nós precisamos tomar cuidado para que as nossas cercas não se abram e o inimigo entra com muita cautela e nós não percebemos o inimigo entrar. Queridos, a Bíblia vai dizer que esse vinho que ele era produzido, que ele ia para a mesa do rei, ele não era um vinho alcoolizado, aqui nesse texto. Ele era um vinho que ele era produzido do mosto. E eu voltando aqui para o lagar, a uva quando ela é pisada, que sai a casca dela, para produzir o vinho, ela vai passar pelo segundo estágio dela, segundo processo. Qual que é o segundo estágio que a uva vai passar? Ela vai entregar a semente dela. Olha aqui para mim, não perca atenção aqui em mim não. A uva ela é levada para o lagar e ela é pisada para poder tirar a casca da uva. Quando se tira a casca da uva, a própria uva ela entrega a semente. Quando ela entrega a semente, porque a casca não serve, o que serve para a produção do vinho é o fruto e a semente que existe dentro dela. Por isso que se eu trazer isso para a minha vida, após eu ser pisado, para tirar a casca, as aparências, as minhas sementes elas vão se mostrarem. As sementes elas vão se mostrar. Sabe para onde aponta as sementes? Para os frutos. Porque eu só posso mostrar os meus frutos se eu entro no processo, se eu passo pelo processo de ser pisado, tirar a aparência, tirar a casca, e assim eu vou demonstrar os meus frutos. Depois de ser processado e pisado, os meus frutos aparecerão. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu já passei por algumas situações na minha vida que eu consigo avaliar esse cenário. De eu passar por situações que eu não tinha domínio próprio e hoje eu passei a ter esse domínio próprio. Uma certa vez passei por um constrangimento na minha casa, de uma pessoa que estava na minha casa, conversando com a minha esposa acerca de algo, e essa pessoa acabou alterando a voz dentro de casa, e eu me mantive calmo, respirei fundo, a pessoa acabou de falar, falei, muito bem, acabaram de conversar? Então, por favor, né? Vamos encerrar o assunto. E depois disso, pensa numa mulher brava comigo, gente. Vou revelar aqui, e com razão, né? Em partes. Que ela pegou e disse, né? Como que pode, né? O que aconteceu, a pessoa se alterar e você não me defender. Vê se você consegue analisar a situação. E depois eu disse para ela, se eu fosse tomar uma atitude, eu ia trazer de volta o velho homem para a minha vida. Não ia dar certo porque eu já ia começar com agressão verbal. E essa agressão verbal poderia entrar numa agressão física. Poderia ou não poderia? Vai entrar numa briga e xingar alguém. Hoje em dia, as coisas não é como era antigamente. Se você xingar alguém, a pessoa puxa a arma para você, te dá um tiro ou vem para cima, ela vai te agredir fisicamente. Naquele dia eu consegui olhar para a minha vida num processo como esse. Porque no momento de uma situação aonde o Senhor permite nós passarmos e os nossos frutos aparecerem, a nossa semente ser esmagada e jogada para fora, aí que você vai ver quem verdadeiramente você é.
E naquele dia eu passei, depois eu conversei com a minha esposa, né, sobre essa situação. E nós precisamos entender uma única coisa. Hoje nós somos uma nova criatura. Se tivesse desrespeitado ela, a conversa seria outra. Mas o desrespeito foi em falar em voz alta. Então tem situações na nossa vida que Deus vai permitir você passar, somente para poder demonstrar os frutos que existem em você. Você sabia que Deus ele vai nos provar na área que nós mais temos dificuldade de ser tratado? Se você tem dificuldade de ser tratado no seu domínio próprio, Deus vai permitir situações na tua vida para poder provar o seu domínio próprio. Se você tem dificuldade em ser uma pessoa temperante, Deus vai permitir situações para poder ver os frutos que há em ti. Tem situações que vai acontecer na tua vida, que você vai dizer assim, todo lugar que eu vou, a pessoa parece que arruma rolo comigo, mas o negócio não está com as pessoas, o negócio está com você. Porque Deus está tratando de você, e na área que você mais tem dificuldade, é na onde Deus mais vai te tratar. Se você tem dificuldade de respeitar as pessoas, sempre Deus vai permitir situações para que você seja desrespeitado, para ver se esse fruto, ele já é verdade na tua vida. É difícil passar por isso, não é? Eu passei por isso já. Todo lugar que eu ia, eu era contrariado. Oh, Jesus. Todo lugar que eu ia, eu passava por uma situação para poder tratar do meu domínio próprio. Eu ia no supermercado, vi um produto lá com preço X, quando ia passar no caixa, o preço era outro. Qual que é o comportamento de todo mundo? Mas o preço lá está aquele, não é assim? Eu vou pagar o preço que está lá. E todo lugar que eu ia acontecia a mesma situação. Quando eu entendi, falei, se o Senhor está querendo tratar de mim, eu vou começar a abrir mão dos meus direitos, Senhor. Porque foi assim que Jesus ensinou, lá no Monte da Bem-aventurança, no primeiro sermão da montanha, dizendo aos discípulos, bem-aventurado é os mansos ou pobres de espírito. O que seria alguém manso de espírito? Alguém que abre mão dos seus próprios direitos. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao teu lado? Jesus vai tratar de você, até você aprender a abrir mão dos seus próprios direitos. Está muito fraco, diga de novo. Jesus vai tratar de você, até você abrir mão dos seus próprios direitos. Eu sei que não é fácil. Eu sei que a palavra ela confronta, não é fácil. Mas eu não quero que você saia daqui com a mesma mentalidade. Quero que você saia daqui entendendo o que Deus está dizendo e olhando para você mesmo dizendo, realmente eu preciso mudar algumas coisas na minha vida. Deus vai permitir a prensa, você ser pisado, ser humilhado, para poder tirar as aparências, para demonstrar os frutos que há em ti, porque só assim o Senhor saberá o que Ele poderá fazer através da tua vida. Vamos correr aqui para o final. Quando a uva ela extrai a semente dela, ela vai passar por uma cavidade ao lado do lagar, aonde um canal vai ser derramado todo aquele suco dentro de um galão. E o galão começa a se encher. Após ele ter sido cheio, ele vai ser levado para a mesa. Se você olhar para o texto, você vai entender o que eu estava dizendo, que o vinho ainda não estava fermentado. Ele era produzido no lagar e rapidamente ele já era levado para a mesa. E era tomado daquela forma. Como que você me fala que era vinho? Não era. Deixa bem claro que saía do lagar e era diretamente para a mesa do rei. Não tinha tempo de fermentação. Então era o quê? O suco. Ele vai ser levado à mesa depois de ser produzido. E o que o vinho aponta, que eu disse? A alegria. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu dei essa volta no texto para você entender uma coisa. Que tem processo que Deus permite você passar simplesmente por um único motivo. Porque Ele quer trazer um tempo de alegria para a sua vida. E como que eu vou viver alegria se eu não for processado? Quando eu passo pelo processo, o Senhor permite ser extraído de mim mesmo a alegria. Porque a alegria, ela tem que ser extraída de mim. Não é algo que eu vou receber.
Tem que ser extraído de mim. Vou dizer de novo. Alegria você não vai receber, você vai extrair a alegria. Quando você casa, você não se casa para poder ser feliz. Você sabia disso ou não? Você se casou para você fazer a sua companheira feliz. E ela se casou com você para fazer o seu companheiro feliz. Então, a alegria ela é extraída de nós, não é algo que você recebe. Você só recebe quando a mesma ela é compartilhada. Se você entende isso, você entende uma coisa: você se casou para poder ser bênção na vida da sua esposa, ser alegria para a vida dela, ser alguém de propósito na vida dela, e ela será o mesmo propósito para você. Quem está entendendo? Porque às vezes eu quero receber o que eu não dou. Às vezes eu quero que o meu cônjuge seja uma bênção, mas eu não torno o cenário para que ele seja uma bênção para mim. Às vezes eu quero que a esposa seja um anjo na minha vida, diácono Marcos Paulo, mas em vez de eu dar o céu para ela, eu dou o inferno para ela. Como que você vai querer que sua esposa seja bênção para você, sendo que você não prepara um cenário para que ela seja uma pessoa de bênção para a tua vida? Então, o processo da uva é para poder produzir a alegria. Posso lhe dizer uma coisa? Tem processo na tua vida que Deus falou comigo quando eu estava estudando essa palavra, que Deus está colocando um ponto final em alguns processos. Deus está colocando um ponto final em algumas humilhações. Deus está colocando um ponto final em uma situação que você tem enfrentado que você não entende. E Deus disse para mim: diga à minha igreja que tudo que eu tenho permitido eles passarem é para poder produzir a alegria que está sendo extraído da vida deles. O vinho, quando ele vai para a mesa, ele vai o que para a mesa? A alegria. Quando eu olho para a mesa, na Bíblia, dentro do âmbito espiritual, a palavra mesa, ela tem algumas palavras que estão ligadas à mesa, algumas palavras que estão simbolicamente ligadas espiritualmente à mesa. A primeira delas, sabe qual é? Provisão. E quando eu estava estudando, Deus disse assim para mim: diga à minha igreja que eu tenho uma mesa de provisão financeira esperando para que eles vos assente. Quando eu olho para o galão enchendo de suco, eu vejo Deus dizendo para alguém: aguenta mais um pouquinho, porque o galão está se enchendo, ele vai para a mesa. E Deus disse para mim: diga à minha igreja que eu tenho uma mesa preparada para que eles possam se assentar. Que mesa é essa, apóstolo? A primeira palavra profética, uma mesa de provisão financeira para a tua vida. Deus está preparando nesta noite. Tem providência para a vida de alguém. O Senhor está abrindo um cenário de um tempo de providência para a tua vida. Deus está sarando a finança de alguém aqui nesta noite. Lebra calama suri rebre calamaia. Receba essa palavra. Deus está sarando a tua finança. Deus está sarando a tua finança. Tem uma mesa de restauração te esperando. Restauração para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos e para a tua vida espiritual. Deus está preparando uma mesa de restauração para a tua casa e para o teu lar. Porque tem alguém que entrou aqui e o Senhor disse para mim: está destruído o casamento, está destruído o lar, está destruída a família, mas a palavra profética, ela tem o poder de mudar o quadro da situação. E eu declaro que a sua casa seja restaurada, os seus filhos sejam restaurados, o teu casamento seja restaurado, a tua vida espiritual seja restaurada e a tua vida pessoal seja restaurada no nome de Jesus. Você crê na palavra profética? Tem uma mesa de governo esperando pela vida de alguém. Vou dizer de novo: Deus está preparando nesta noite uma mesa de governo para você se assentar. Apóstolo, o que é mesa de governo? Quando eu olho lá para o início da Bíblia, quando Deus coloca Adão no jardim, e Deus disse para ele: domine sobre todas as coisas e sobre tudo. Eu vejo Deus dizendo para Adão, porque depois que ele peca, ele se esconde uma folha de figueira, não foi? E o Senhor vai procurar ele: cadê você, Adão? Estou escondido porque eu comi do fruto que não era para comer. E Deus disse para ele: Adão,
Não chamei você para estar escondido atrás das aparências, Adão. Eu chamei você para governar sobre esse jardim. Eu vou liberar essa palavra sobre a vida de alguém, porque eu já disse sobre as aparências. Deus não chamou você para estar escondido atrás de aparência. Deus chamou você para governar sobre essa situação, governar sobre a tua casa, governar sobre o teu trabalho, governar sobre a tua finança, governar sobre a tua vida espiritual. Esse negócio de aparência com Deus não cola. Que eu possa até estar bem vestido, bonito, de terno, gravata, mas vivendo uma vida de apá. A figueira na Bíblia, Jesus um dia estava passando por ela e a Bíblia diz que Jesus tinha fome. E Jesus foi procurar fruto na figueira e não tinha. Então Jesus, ele amaldiçoou aquela figueira seca. Pode ser que você sabia ou não, mas uma figueira, os frutos, eles não são visíveis. Os frutos, eles estão escondidos no meio das flores. Porque o fruto, ele é muito sensível. Então as flores ou as folhas protegem o fruto. Então, Bispo Aval, quem olha para a figueira, vê que ela é bonita. Ninguém consegue ver o fruto, se não enfiar a mão dentro dela para poder ver se tem fruto. Mas olhando para essa palavra, eu vejo nessa noite, Diácono Marcos Paulo, Jesus enfiando a mão dentro das folhas da figueira de alguém, para poder ver se tem fruto aí. Porque eu posso estar vivendo de aparência no meio de algumas pessoas, mas Jesus é aquele que enfia a mão no meio da figueira para poder ver se tem fruto. A Bíblia diz que a figueira que nasceu no meio de uma vinha, ela ficou ali por 1 ano, 2 anos, 3 anos, e passou-se o dono da terra e disse assim: faz 3 anos que eu passo por aqui e essa figueira não tem produzido frutos. Ela está ocupando lugar inutilmente na terra. Ela está ocupando lugar inutilmente na terra. Corta essa figueira, tira ela fora. O vinicultor vai dizer assim: dê mais 1 ano para ela. Vamos avaliar a situação, ver por que ela não está dando fruto. Mas não tira ela da terra, porque ela está no meio de uma plantação de vinha. E uma terra para plantar uva tem que ser uma terra com bom alimento, bem adubada. Porém a figueira, ela não precisa de alimento nenhum para nascer. É como você jogar uma semente de goiaba na rua e ela nasce na beira da estrada. Uma figueira é a mesma coisa. É uma espécie de fruto que ela nasce em qualquer lugar. Só que eu vejo para essa figueira, olhando para ela, eu vejo que essa figueira, Diácono Marcos Paulo, ela não estava ali por uma obra do acaso. Ela estava ali porque Deus tinha propósito naquela figueira no meio da vinha. Quando eu olho para a figueira, eu vejo que essa figueira não foi uma semente que foi jogada por alguém. Sabe que eu consigo olhar para essa figueira, trazendo para a nossa vida? Que essa figueira não era um fruto do acaso. Quando eu olho para essa figueira, eu vejo que Deus tinha propósito nessa figueira. Posso dizer uma coisa para você? Você não é uma obra do acaso. Você não é alguém que nasceu, que viveu, que está aqui por acaso. Deus tem propósito na tua vida. Porque o inimigo, ele quer colocar na mente de muitas pessoas que ela é simplesmente uma obra do acaso, que ela não tem propósito. Mas Deus está dizendo para cada um de nós: você não é uma obra do acaso, eu tenho propósito na tua vida. Se eu permitir uma figueira nascer no meio da vinha, é porque eu tenho propósito através daquela figueira, no meio daquela vinha. Sabe o que é vinha? É isso daqui, ó. E Deus está dizendo para alguém: aproveita enquanto você ainda está no meio da vinha, porque o vinicultor, ele vai vir e vai avaliar a situação, porque ela não está tendo crescimento. Sabe o que ele vai fazer? Sabe o que ele vai fazer? Ele vai cavar ao redor da figueira. Ele cava ao redor dela para poder ver o que está acontecendo na raiz. Sabe qual o problema?
às vezes, de uma figueira não dar fruto? É o que está acontecendo, às vezes, ao redor dela. Mas diga assim para a pessoa que está ao teu lado: hoje, Jesus vai começar a avaliar ao redor da tua vida, para ver o que está acontecendo, que você não está dando fruto. Que às vezes o que está acontecendo ao redor da nossa vida, né, está impedindo a gente de dar frutos. Quando o vinicultor ele cava ao redor da figueira, ele vai até na raiz para poder ver onde está o problema. Porque a figueira estava bonita, bem cuidada, tinha flores, porém não tinha frutos. E antes de ela ser arrancada, alguém vai querer cuidar dela. E o vinicultor ele consegue avaliar uma situação. O problema não é na terra, o problema não é na figueira, o problema não é no adubo, porque tem o melhor adubo, tem o melhor alimento, sendo que a figueira não precisa. O problema está na raiz da figueira, porque a raiz, ela fica escondido aonde ninguém vê. A raiz fica debaixo da terra onde ninguém vê. E às vezes o que está nos impedindo de dar frutos, às vezes as coisas escondidas na nossa vida, às vezes as coisas ocultas na nossa vida, que o marido não vê, a mulher não vê, o pai não vê, o irmão não vê, o pastor não vê, o vizinho não vê. É somente entre você e a raiz. E Deus está dizendo assim, Ele está entrando nos lugares ocultos da tua vida. Ah não, eu vou falar. Eu vou falar. Às vezes o que está impedindo muita gente dar fruto, sabe o que é? É quando você está escondido dentro de um quarto trancado, com as portas fechadas, e o que está afetando a raiz da tua figueira para não dar fruto, sabe o que é? Aí eu conversando com a minha esposa um dia, e ela disse algo para mim, eu fiquei pensando para analisar. Você já viu uma goiabeira quando tem um fruto bichado, todos os frutos bichados? E para poder tratar daquele fruto, você tem que tratar da raiz, porque é uma praga que pega na raiz. E às vezes a praga que pega na raiz, é isso aqui, ó, na vida de muita gente. Aí a praga, ela impede o crescimento dos frutos. Então o vinicultor vai lá e vai jogar veneno na raiz, para poder matar as pragas da raiz, para poder matar as raposinhas da raiz, que está destruindo as vinhas que ainda estão em flores. Quando ele avalia a situação daquela figueira, para que ela possa dar frutos, eu vejo esse cenário que eu acabei de lhe dizer. O próprio Jesus chegando, olhando para a figueira, avaliando, enfiando a mão no meio das folhas, para ver se tem fruto, para que ela possa permanecer e não ficar ocupando o lugar inutilmente aonde ela está. Meu irmão, você não é obra do acaso. Deus tem propósito na tua vida, Deus tem chamado na tua vida. Deus está dizendo para você, não adianta você ficar numa terra inutilmente, você precisa dar frutos. E Deus está permitindo e vai permitir na vida de algumas pessoas o processo para poder ser pisado, para poder tirar as aparências, para poder a semente ficar à mostra, para poder mostrar os teus frutos, porque é só assim Deus pode saber o que Ele vai fazer na tua vida e através da tua vida. Eu vou dizer, não posso deixar de entregar. Eu vou dizer, não posso deixar de entregar. Posso falar? Deus vai colocar muita gente dentro do processo aqui, a partir de hoje. Muita gente que está na terra, ocupando a terra inutilmente, sem dar fruto. E o que está atrapalhando é ao redor. O que está atrapalhando é as pragas na raiz. E Deus disse para mim, diga à minha igreja que eu vou permitir o processo na vida de algumas pessoas. Porque eu não quero que ela seja arrancada da terra, porque tudo que o diabo quer é fazer você não dar fruto, para que o dono da terra chegue e encontre você sem frutos, e diz assim, pode arrancar, porque ele não serve mais. Você acha que você está aqui nessa terra só porque você é bonito ou bonita? Não. É porque nós temos um propósito.
é porque Deus tem algo para fazer na tua vida e através da tua vida. Então se apresse em dar frutos, para que o machado não venha ao pé da raiz. O processo vai se dar início na vida de algumas pessoas, porque Deus não quer te perder. Deus está dizendo para mim, diga sim a algumas pessoas, que eu estou cansado de ver esta figueira inutilmente na terra, sem dar frutos. E eu vou colocar no processo, porque precisa ou dar fruto, ou vai ser arrancado da terra. Ou dar fruto, ou vai ser arrancado da terra. Vou voltar aqui para o texto. Eu falei sobre o governo, não disse? Deus não chamou você para estar escondido atrás de Apá. Deus chamou você para governo. Então você entendeu o que é estar escondido atrás das aparências? É se mostrar ser alguém que nós não somos. Mas diante de um Deus, diante de um cenário aonde nós buscamos pela manifestação de Deus, diante de um cenário de pessoas que procura fazer as coisas corretas e viver as coisas corretas, Deus não vai permitir nada e ninguém ficar de engano e ocupando a terra inutilmente. Deus está preparando uma mesa de honra, porque no lugar da vergonha, a Bíblia diz assim, Deus te dará dupla. Deus está preparando uma mesa de honra para que alguém possa se assentar. Eu estou profetizando para você, diante daquilo que Deus falou comigo, que o vinho foi para mesa, e mesa espiritualmente aponta para governo, aponta para restauração, aponta para provisão. Quando a Bíblia diz que para a tua vergonha Deus te dará dupla honra, é questão de matemática. Quem sabe contar matemática aqui? Para uma vergonha tem quantas honras? Para a tua vergonha terá dupla. Para duas vergonhas vai ter quantas honras então? Para três vergonhas, quantas honras? Para quatro vergonhas, quantas honras? É questão de matemática. Eu não sei o nível de vergonha que você tem enfrentado, mas o nível de vergonha que você tem passado é a mesma proporção da exaltação e a honra de Deus para a tua vida, no nome de Jesus. Você recebe isso? Tem uma mesa de aliança te esperando. Aliança com novas pessoas que farão parte desse novo tempo de Deus em sua vida. Levante as duas mãos para receber. Deus vai começar a trazer algumas pessoas de propósito na tua vida. Pessoas que vão te impulsionar a alcançar os teus objetivos. Porque tem pessoas que andam com você, pessoas que se assentam na tua mesa, pessoas que fazem parte da tua vida, que elas não te impulsionam ao destino, elas te puxam somente para trás. Tudo que você fala, elas não acreditam em você. Tudo que você fala, elas sempre querem colocar uma barreira, um empecilho, um impedimento. Mas a partir de hoje, Deus vai começar a colocar pessoas que acreditam nos teus sonhos, que acreditam em você. Pessoas que vão pegar você pela mão e vão dizer assim: eu vou te ajudar a chegar ao destino da promessa e do propósito que o Senhor tem para a tua vida. Pessoas com propósito, é pessoas que têm a mesma mentalidade que você tem. Não adianta você querer crescer e andar com pessoas que não têm a mentalidade de crescimento. Deus vai colocar pessoas que estejam no mesmo nível que você e ainda maior, para que você alcance todos os seus objetivos. Deus tem uma mesa de aliança de novas pessoas preparada para você. Deus tem uma mesa de comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, preparada e reservada para a tua vida. Eu quero declarar a última palavra. Haverá um resgate de Deus sobre a tua vida. Que resgate é esse, apóstolo? O Senhor irá resgatar você. Eu vejo Deus reposicionando alguém. Eu vejo Deus trazendo alguém de volta para o lugar que nunca deveria ter saído. Vou dizer de novo. Deus está dizendo para alguém que você saiu do lugar que você nunca deveria ter saído. E eu, o Senhor, estou resgatando você e trazendo você de volta para este lugar. Se você tão somente crê naquilo que eu estou liberando, Deus irá
preparar todo o cenário para que tudo isso aconteça na tua vida, no nome de Jesus. Feche os teus olhos por um minuto. Pai, o que o Senhor falou ao meu coração é algo de muita responsabilidade. Mas eu entendo, Senhor, olhando para as tuas escrituras, que se o Senhor tem propósito na nossa vida, nós iremos passar por alguns processos. Mas nesse processo o Senhor irá demonstrar os bons frutos que há em nós. Olhando para esta palavra, meu Deus, eu vejo o Senhor colocando um ponto final no ciclo da vida de alguém, e os frutos aparecendo. Eu vejo Deus colocando um ponto final no ciclo da humilhação, no ciclo da afronta, no ciclo de uma perseguição. Eu vejo Deus trazendo ou demonstrando os frutos que Ele está reservando para a tua vida. Senhor, eu quero abençoar esta igreja, meu Deus. Debaixo dessa palavra eu quero declarar sobre eles que a alegria vai voltar para dentro de alguns lares, que a alegria de servir a Deus vai voltar na vida de algumas pessoas, que a alegria do casamento vai voltar no relacionamento de alguém, que a alegria em corresponder o chamado vai voltar sobre a vida de alguém, que a alegria da comunhão entre seus filhos e entre a tua família vai voltar para dentro da tua casa. O Senhor está tirando do teu caminho todo espírito de encantamento. Deus está tirando o espírito de encantamento da vida de algumas pessoas. E esse espírito de encantamento são as raposinhas que estão querendo destruir a tua vinha que ainda está em flores. Senhor, tu tens a liberdade de trabalhar, meu Deus, no meio da casa. Por isso eu lhe peço, Senhor, trabalha da forma que tu queres. A tua mensagem ela foi liberada, a palavra ela foi liberada, e eu sei que o trabalhar é com o Senhor. Por isso, meu Deus, eu quero lhe agradecer, porque o Senhor disse através da minha boca no início dessa mensagem que o Senhor ia hoje passar uma vistoria na cerca, e todas as brechas na cerca elas iriam ser fechadas, e as raposinhas elas não irão entrar mais. As raposinhas elas não irão entrar mais, e as nossas vinhas elas crescerão,